Quando a pessoa é muito qualificada, muito mais qualificada que você, quando ela já fez aquilo que você quer fazer, faz muito sentido você dar ouvido para ela. Então, para mim, foi suficiente o professor falar assim, olha, vocês têm que tratar todas as questões como se fossem de segunda etapa. Ele falou uma vez, para mim estava pronto. Eu sempre tive muita facilidade em seguir os conselhos daquelas pessoas que alcançaram o objetivo que eu quero alcançar. E eu faço isso até hoje. Olá, alunos do quadro, bom dia, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Bruno Lopes, sou supervisor de tutoria. E aqui junto também com vocês agora nessa nova forma aí de lidar, né, com o podcast. Estamos aqui, sou eu, Bernardo, coordenador de ensino aqui do quadro, Bernardo Pena. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o nosso querido fundador Bruno Werneck, tá? Um monstro da matemática aí, que ajuda a gente bastante. Bom dia, Bruno. Bom dia, obrigado aí pelos elogios. Ainda estou longe ainda de ser monstro da matemática. Falta muito, mas muito obrigado. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal hoje. Qual que é o assunto? Nós vamos falar. O interessante é que no podcast aqui o Bruno não sabe, o Werneck não sabe qual que é o tema. A gente vai perguntando para ele, para pegar ele de surpresa. E aí, anotem no caderno de vocês aí, na parede, que é mentira, não risca a parede não. Quinta-feira, 10 horas da manhã, podcast do quadro, tudo bem? Eu, Bruno, o Bernardo e o Werneck vai ter uma conversa bem interessante, que é baseada na realidade de vocês, tudo bem? Exatamente. Os três aqui passaram pelo vestibular, sofremos bastante com o vestibular, né? E vamos contar um pouquinho com isso. A primeira pergunta ela é para o Werneck. Bruno, como que foi sua preparação, seu primeiro pré-vestibular do ensino superior? Como você se preparou e quais eram as formas de adquirir conhecimento? Livro, como que era? O que você utilizava para adquirir conhecimento e te preparar para o vestibular? Tá. Então, na minha primeira tentativa, né, eu não passei. E o livro que eu peguei era tipo um apanhado de várias matérias. Então não era um livro muito focado em nenhum vestibular específico. E isso me atrapalhou, né? Porque o livro era fraco de teoria. Você lembra o nome dele? Não, era tipo um livro assim de uma sequência de uma enciclopédia. Tinha uma enciclopédia, na época ainda tinha enciclopédia de papel. Era um livro da editora Globo no vestibular, uma coisa assim. E eu não passei nem na primeira etapa do FMG. Aí depois desse fracasso, eu fui procurar saber como me preparar, né? Uma opção era fazer cursinho, então eu busquei cursinhos aqui na minha cidade. Tinha um cursinho chegando na época que preparava para o ITA. Eu fui lá e pedi os caras uma bolsa, eles não me deram, mas me explicaram como que eu tinha que estudar. Eles me falaram os livros que eu precisava estudar com o objetivo de passar no ITA, porque aí o meu objetivo já era passar no ITA. Então, assim, o que eu segui na minha preparação? Eu tinha uma coleção de livros de cada uma das disciplinas que caíam no ITA. Né? Exceto português, que eu não estudava direito, eu não sabia estudar, até me ferrei no primeiro vestibular por causa disso. Mas matemática, eu tinha uma coleção do Gelson Iese de 3 volumes. Gelson Iese tem duas coleções. Tem uma coleção de 10 volumes e tem uma coleção de 3, que é do ensino médio. Então eu peguei essa coleção e eu pegava Fundamentos de Física, Nicolau Ramalho e Toledo, e pegava Química no Cotidiano, do Tito e Canto. Então eu estudava as coleções, né? E eu não tinha muito como tirar a dúvida, porque lá em casa não tinha internet na época. É isso que a gente quer saber. E aí, como é que você fazia? Era só isso mesmo. Você corria atrás como? Eu, de vez em quando eu tirava dúvida. Eu trabalhava na época que eu comecei, né, a estudar, e tinha uns engenheiros ali trabalhando comigo. Eu tirava dúvida com eles. Mas a maioria das coisas eu aprendia no livro mesmo. Eu ia me virando sozinho. Não tinha como. Não, tinha na internet. De vez em quando eu usava um site chamado Estude Mais. Ele tinha umas provas resolvidas, então de vez em quando eu ia lá ver provas resolvidas, mas não tinha fórum de internet, essas coisas. Só tinha um jeito de estudar, que era por livro. Que era o jeito clássico, né? Sentar ali e vambora. E até hoje é o que funciona melhor, né? Sim, a gente consegue mudar hoje as formas um pouco, mas resumindo, sempre vai ser aquilo ali, ninguém vai colocar na sua cabeça as coisas. Não. Para a pessoa aprender mesmo uma matéria, né, nesse nível aí de vestibular, o que ela tem que fazer é seguir um caminho, né, ter uma referência, no caso um livro. O ideal é ter um livro
e tirar as dúvidas com outros materiais, mas nunca perder de vista aquele material e ir com aquele material até o final, entendeu? Se ela faz um cursinho, aí fica mais fácil, porque o cursinho já faz esse trabalho de dar as aulas, de dar as listas de exercícios, então não precisa tanto se preocupar com o livro, mas o que eu vi de mais eficiente até hoje, independente de a pessoa estar estudando num cursinho ou estudando sozinha, ela ter uma coleção de livros para ela seguir. Da mesma forma que tem que seguir o livro, você tem que seguir o cursinho também, né? Não adianta você estar no cursinho e ficar procurando outras coisas saindo do seu rumo. Tem que ir seguindo aquilo ali, acreditar e manter o foco. Isso, tem que seguir. Por quê, né, que tem que seguir? Porque quando você vai prestar o vestibular, em geral, é a primeira ou a segunda vez que você vai prestar. Né? Alguns vestibulares mais concorridos têm a terceira vez. Mas até 3 vezes é muito pouco para você ganhar experiência. Então, em geral, as pessoas não sabem estudar para o vestibular. Né? No cursinho, não. No cursinho tem um monte de gente que entende o que é o vestibular, porque está trabalhando com aquilo há anos e anos e anos, já passou diversas vezes. Então, não faz muito sentido você apostar num amador, que no caso é você, exatamente, né, em detrimento de apostar num profissional, que é a equipe do cursinho. Não é muito, vamos dizer assim, sábio, né? Eu vou resolver tudo sozinho no peito e na raça, deixa esse pessoal do cursinho que está mexendo há 20 anos com isso aí, eles não sabem de nada, eles aprovaram essa quantidade imensa de pessoas aí, foi na sorte. Eu vou descobrir sozinho. Não acontece. A sorte não acontece várias vezes, né? A prova hoje, esse ano, no outro ano também, o cara não vai acertar. Não, na sorte toda vez, não tem como. Ô Bruno, você comentou um pouco sobre o FMG, que foi seu primeiro vestibular, que você não passou. Em qual matéria você teve mais dificuldade, em quais áreas? Porque a gente sabe que você manda bem demais. O Bernardo falou que você é um monstro da matemática, né? Das exatas. Como que era na geografia, puxando para o meu lado? Como que era para a história, para o português? Então, geografia na UFMG, no ano que eu não passei, eu não sabia nada. Porque eu sempre tive facilidade para aprender. Mas eu precisava adquirir a informação, né? Então, uma vez que a informação vinha chegando, eu conseguia aprender rápido. Só que quando eu fui fazer o vestibular a primeira vez, eu não tinha informação. Então, é só se baixasse um médium, se eu fosse um médium, né? E baixasse um negócio, eu resolvesse a prova na hora. Porque eu não sabia nada, não sabia a matéria, não tinha conhecimento. E geografia, então, pior ainda. Eu devia saber tudo no nível que eu sabia geografia, que era nada. No ano que eu passei na UFMG, a prova tinha 15 questões. Tinha 15 questões de matemática, de física, de química, de geografia, assim por diante. Eu tirei 6 em geografia. Na tampa. O suficiente para não ser eliminado. Por quê? Porque eu estava estudando para o ITA, então eu não estudava geografia. Eu lembro que na época, faltando umas 3 semanas para o vestibular, eu peguei as apostilas de geografia do cursinho e fui lendo as apostilas, assim. Mas era tipo ler um livro em outro idioma, né? Não estava entendendo direito, né? E é aquele negócio que a gente não estava com aquela vontade de aprender. Você estava usando um método raso. Muito raso, muito raso. Eu não estava com vontade de aprender geografia. Entendi. Muita imaturidade da minha parte na época, né? Porque eu precisava daquilo para passar no vestibular. Exatamente. Já deveria ser uma motivação suficiente para estudar direitinho. Mas eu levei nas coxas, né? O português também, que você já comentou com a gente, como é que foi? Mesma coisa? Português era parecido, só que português eu sempre tive dificuldade. Chegou uma hora que virou uma chavinha em português. Que é o seguinte. Eu descobri o que eu tinha que fazer para aprender português. Isso aí foi um negócio que mudou minha vida. Né? Entendi. E é aquela solução assim, isso é óbvio, né? Eu comecei a usar o português no meu dia a dia do jeito correto. Ótimo. Então eu comecei a falar as coisas da forma correta, eu comecei a tentar mais para os erros de linguagem, e isso já resolveu 80% do problema. E eu comecei a ouvir mais os professores. Então eu tinha uma professora de redação que falava assim, olha, você vai escrever uma redação, para você não se embananar no uso da vírgula, então você escreve frases curtas. Frases curtas, parágrafos curtos. Falei, beleza. E eu aprendi alguns casos de uso de vírgula e me restringi àquilo.
aprendi alguns casos de uso de crase, me restringi aquilo, porque na época o vestibular cobrava muito isso, cobrava muito uso de porquê, junto, separado, com acento, sem acento. Isso eu não entendo até hoje. É difícil. Eu sempre me confundo, né? Então, eu fui desenvolvendo assim. Agora... Você foi bem pragmático, né? Vamos conversar. Pragmático, Isso. É feijão com arroz. Tudo é feijão com arroz. Então, assim, mas até hoje eu não me considero bom em português. Na prova do SPSEX desse ano, a gente teve recorde de aprovações, né? Alguns alunos que eu peguei do SPSEX, eles foram muito maus em geografia. Eles não deram o devido atenção. Só que no ITA, né, que a gente também mandou muito bem, os alunos se destacaram em português. Português. Então, se vocês perceberem, gente, o Bruno, ele teve dificuldade. Não é que ele nunca teve dificuldade na hora de prestar o vestibular. E uma pergunta agora, Bruno, é o seguinte: como você se prepararia hoje para o vestibular? O Bruno de 18 anos, como seria? Preparar para o vestibular? Isso. Hoje. Bruno de... Imagina que você pegou uma cápsula do tempo lá, aquele Bruno, que não sabia nada, dava tudo rasamente. E hoje, com o tanto de arma que você tem aí pro vestibular, como que você faria? Seria? Como seria a sua preparação? Tá. Sem puxar a sardinha pro meu lado. Juro. Eu me matricularia no quadro, né? Porque é um cursinho, no caso, eu tô querendo prestar o quê? ITA ou medicina? Tanto faz, né? Tanto faz. Tá. É preparação. Os dois níveis são muito altos. Eu me matricularia num cursinho igual ao quadro, né? Porque tem um histórico de aprovação. Esse é o primeiro caso. Foi o mesmo racional que eu usei na hora de buscar um cursinho lá atrás. Eu fui buscar um cursinho que era dirigido por engenheiros formados no ITA. O meu objetivo era passar no ITA, então eu procurei essas pessoas. Então, eu procuraria um cursinho com histórico de aprovação, seguiria à risca as orientações daquele cursinho, tá? Independente de ser presencial ou online, faria todo o material do cursinho e usaria materiais por fora para tirar dúvidas. Mas eu só me daria por satisfeito por completar todo o material do cursinho. E uma coisa que eu já fiz, que eu fazia na época, eu estabeleceria metas de conteúdos a serem cumpridos. Por exemplo, o meu objetivo para este primeiro mês de estudo em física é terminar toda a parte de cinemática. Então eu terminaria toda a parte de cinemática. O meu objetivo para esse primeiro mês em matemática é terminar tudo até a função do segundo grau, função quadrática. Então eu estabeleceria objetivos claros, né? E se eu tivesse matriculado num cursinho presencial, eu não assistiria todas as aulas. Como assim? Eu só assistiria aulas de assuntos que eu não sei. E eu estudaria antes da aula. Eu fazia isso. Eu perguntaria para o professor qual vai ser o assunto da próxima aula, estudaria aquele assunto antes e iria para a sala já com dúvidas, entendeu? Sensacional. Né? E eu faria a lista de exercícios antes da aula. Porque se eu fizer a lista de exercícios e acertar tudo, eu não preciso assistir a aula. Você pode usar aquele tempo para outra coisa. Eu vou usar aquele tempo para outra coisa. Eu faria isso. Aí outra coisa que eu faria, eu encontraria uma outra pessoa para estudar comigo sempre. Alguém que fosse melhor do que eu em alguma coisa e que tivesse um objetivo tão audacioso quanto o meu. Não, me afastaria um pouco das diversões, porque é um ano da vida, entendeu? Sim. Então, eu estudaria sim, fazendo tudo que o cursinho me passasse para fazer, tirando dúvidas, buscando recursos para tirar dúvidas. Se eu tivesse um cursinho presencial, onde tem muita aula, eu estudaria antes das aulas para poder ter aulas para eliminar e substituir esse tempo de aula por tempo de estudo individual. E como seria o português? Você estudando hoje para essas disciplinas que você tem dificuldade. Português? Isso. Português. Para aprender português, hoje, o que eu faria? Eu faria uma redação por semana, com correção, pediria para falar com o corretor, para ele me explicar o que aconteceu. Eu faria uma prova de interpretação de texto por semana, pelo menos. E eu faria... acho que isso, sim. E literatura, né? Literatura tem que pegar... Eu pegaria um livro de literatura
E estudaria o livro do início ao fim. Porque no livro de literatura, você aprende os estilos literários, né? Não é isso não? Você aprende os estilos literários. Então, uma vez que você aprende o estilo, você consegue interpretar um texto e definir se é um texto do barroco, se é um texto do parnasianismo. Não tem? Você forçou a barra. Tem um monte de coisa aí. Eu faria isso, entendeu? Para aprender português. Entendi. Muitas coisas que a gente pode ver, sim, né, Bruno? O que você tem dificuldade, o que você não tem aptidão, é onde você tem que entrar de cabeça. Exatamente. Concorda comigo? Concordo com ressalvas. Com ressalvas? Porque você tem que manter um nível ótimo em tudo. Então, vamos supor que você, por exemplo, você tem mais facilidade em física. Você não pode perder o seu nível em física. Não posso. Entendeu? Então, você tem que manter o nível em física alto. Né? E tentar melhorar a cada dia naquilo que você tem dificuldade. Você tem que ter essa consciência de melhorar a cada dia, mas não pode estudar só aquilo. E do mesmo jeito que também não pode estudar só aquilo que você é bom. Tem que separar um tempo adequado. Vamos dizer, o Enem hoje, 20% da nota do Enem é redação, certo? Então, eu tendo dificuldade ou não em redação, eu deveria investir 20% do meu tempo estudando redação. É uma boa analogia. Sim. Né? Ou estudando português e redação. Né? Então, pelo menos 30% do meu tempo tem que ser investido estudando português e redação. 30% é muita coisa, né? Até eu chegar num nível que é melhor do que aquele muito melhor do que eu estou. Mas eu estou considerando que eu tenho dificuldade, entendeu? Porque o tempo que eu estudaria matemática não vai ser 20%. Pode até ser os 20% para estudar matemática. Mas se eu tivesse dificuldade em matemática, eu teria que estudar tipo 40% de matemática. Porque matemática cai nas outras provas. Então, assim, tem que levar muito a sério aquilo que você tem dificuldade. O mergulhar de cabeça, acho que é só o jeito de falar, para não parecer que a pessoa vai largar só tudo. Só estudar entendeu? aquilo lá, isso. Mas acho que é isso que você está querendo dizer, né? Sim. Que tem que levar muito a sério. Não pode correr do bicho-papão. Muita não. gente corre. Tem que encarar, tem que encarar. Eu falo, porque eu corria quando eu estava no preparação de vestibular. Então não pode correr. Não pode. Tem que encarar de frente. Acontece muito também de aprender o básico daquilo que você tem dificuldade para chegar na hora do vestibular. Isso aqui eu só faço para estar na média e conseguir ir para a segunda etapa. Comentando um pouquinho sobre a segunda etapa, é possível observar que a organização ela é fundamental para você, principalmente quando você está construindo todo esse método seu de ensino, atacando as disciplinas que tem dificuldade, indo em algumas aulas, em outras não. Conta um pouquinho mais sobre essa organização que você teria no vestibular hoje da segunda etapa. E ainda mais. Falando em segunda etapa. Isso. E como que você adquiriu essa organização hoje de estudo? Porque eu já estudei com você, já fiz questão, eu vejo a organização sua, clareza no raciocínio. Como que você organizou? Como que você chegou nesse nível? Então, o que eu vejo que muitos alunos cometem um erro assim, que é mortal em relação à preparação para a segunda etapa, que é o seguinte: eles deixam para preparar para a segunda etapa quando a segunda etapa está chegando. Né? E aí eles não ganham traquejo na segunda etapa. O que eu aprendi e que a gente recomenda aos nossos alunos aqui é o seguinte: trate todas as questões como se fossem questões de segunda etapa, desde o primeiro dia de estudo. E aí tem várias vantagens em fazer isso. A primeira vantagem, e mais óbvia, é que você constrói um material de consulta, que você pode consultar frequentemente para rever algum conceito. Isso é perfeito. Isso é muito importante, isso facilita muito o trabalho, né? O segundo ponto é que você chega para uma prova num nível muito acima daquele que a prova pede. Porque a prova está esperando que você não tenha toda aquela desenvoltura na segunda etapa. Jogou a casca de banana ali para você escorregar, ele você vai pisar, jogar, entendeu? E só uma questão aberta já é uma casca de banana. Gigantesca. Por si só. E o terceiro e último motivo é que a maioria dos alunos, mesmo aqueles que passam, se preparam para a segunda etapa, faltando pouco tempo para a segunda etapa. Então, quem trata o vestibular como segunda etapa desde o início e faz todas as questões de forma discursiva,
chega lá na frente muito à frente dos outros. Foi a partir de qual vestibular você fez? Você pensou, não, eu já tenho que pensar lá na frente, eu tenho que me preparar para a segunda etapa agora. Porque no primeiro você disse no FMG que não mandou bem. O do FMG, gente, não é igual hoje em dia que tem o Enem. Antes tinha uma prova bem semelhante, que é da USP, né? Como que foi, Bruno? Então, é como você falou, na época que eu fiz o FMG, eram 2 dias de prova, 60 questões por dia, 15 questões por prova. Isso. Né? Era 120 pontos a primeira etapa. 120 pontos a primeira etapa. Né? E só quem atingisse uma certa... passavam 3 por vaga para a segunda etapa. Exato. Né? E qual que foi a pergunta mesmo? Se quando você fez o vestibular do FMG, ou seja, a primeira vez, porque tem muito aluno que tem 16, 17 anos e fez o vestibular agora na FUVEST. Se você já pensava na segunda etapa... Ah, entendi. Quando que eu virei a chave? Isso. Ah, entendi. Então, já explicou a parte do FMG. Então, o FMG era assim, eram 120 questões na primeira etapa e as questões abertas na segunda. Quando que eu virei a chave? Eu virei a chave quando eu entrei no cursinho. E eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque a minha mãe sempre falou que a gente tem que dar ouvido para todo mundo, né? E às vezes é ruim você dar ouvido demais, mas quando a pessoa é muito qualificada, muito mais qualificada que você, quando ela já fez aquilo que você quer fazer, faz muito sentido você dar ouvido para ela. Então, para mim, foi suficiente o professor falar assim, olha, vocês têm que tratar todas as questões como se fossem de segunda etapa. Ele falou uma vez, para mim estava pronto. Eu sempre tive muita facilidade em seguir os conselhos daquelas pessoas que alcançaram o objetivo que eu quero alcançar. E eu faço isso até hoje. Perfeito. De uma forma até bitolada, às vezes. E eu fui muito assim na época do cursinho. Então, quando o professor falou, vocês têm que tratar todas as questões como se fossem questões de segunda etapa, porque depois tem a segunda etapa, e no ITA já tinha a segunda etapa, eu falei assim, tá bom, vou fazer isso. O cara falou para eu fazer. Entendi. E aí no simulado batiam mais ainda porque tinha questão discursiva, né? Então, eu precisei de ouvir alguém me falar para eu seguir. E virou um estilo de vida nos estudos. Virou. Eu fazia um negócio muito legal. Porque eu pegava ônibus, né? E eu ficava tipo 1h30 no ônibus. Aí um dia, para ir para voltar, um dia na sala de aula, o meu professor falou assim, nossa, tem uns caras no ITA que são muito bizarros. Os caras resolvem questão de cabeça. Eu falei assim, vou tentar, vou lá. Dentro do ônibus. Aí eu comecei, eu entrava no ônibus, pegava um exercício, lia, decorava e tentava resolver de cabeça. Eu comecei com exercícios simples, exercícios de equações do primeiro grau, depois probleminhas de sistemas de equações, regra de 3. Aí depois, com o tempo, eu fui avançando para exercícios de equação de segundo grau, problemas de máximo, mínimo. Comecei a fazer uns problemas de geometria plana. Quando chegou no final do ano, eu estava resolvendo problema de geometria espacial. Que isso. Sem desenhar. Sem desenhar. Só imaginar. Era tipo assim, considere o octaedro de 8 lados. Né? Isso. Considere o octaedro inscrito na circunferência, calcule a diagonal, uma diagonal lá que tinha que calcular. Pelo menos o caminho você já conseguia botar na sua cabeça. Não, eu fazia a conta. Você fazia a conta mesmo? Fazia a conta com raiz. Tipo assim, dava 3π, raiz de 3 17. mais 5. Eu fazia essa conta, entendeu? Mas isso foi um ano de treinamento. Foi um ano de treinamento. Aí, nesse primeiro ano, eu não passei no ITA. E eu fui pro FMG. Aí eu continuei fazendo a mesma coisa, né? Só que cada vez melhorando o nível. Aí, na UFMG, eu conseguia resolver integral trigonométrica. Que isso. De cabeça. Derrou de teta. Eu adorava aquilo. Era massa. Achava sensacional fazer aquilo, entendeu? Era tipo assim, eu tava... É como, sabe aquele cara que chega na balada arrasando assim? Tipo o Bernardo. Eu? O Bernardo chega, o rei do camarote. Eu era o rei do camarote. Eu era o rei do camarote da integral. Saquei. Entendeu? E eu fazia tudo de cabeça. Mas pra treinar, né? Aí quando eu cheguei no ITA, um dia eu tô lá estudando e tal, tô sentado lá, tô estudando pra prova, deu 10 horas da noite. Eu falei assim, cara, eu vou dormir, né? Tava no primeiro ano ainda. Vou dormir. Não, meia-noite já. Vou dormir.
Aí... E tinha um japonês dormindo assim na minha frente, na minha Sempre turma. o japonês lá. Ele dormindo com a cabeça no livro. Eu falei assim, dormiu, né? Vou dormir. Aí apaguei a luz, ele, não, cara, não apaga a luz não que eu tô estudando. Eu falei, tá bom. Aí ele foi estudar, ele começou a olhar pro livro, eu fui deitei. Aí daí a pouco tá o japonês dormindo em cima do livro de novo. Eu falei, que merda desse japonês, que porcaria desse japonês. Aí eu fui lá e deitei de novo. Aí eu dei a minha luminária pro japonês, assim, né? Ele não quis pegar a minha luminária, obrigou a ficar com a luz acesa. Eu falei, puxa vida. Aí eu fui e deitei lá. O japonês dormiu de novo, deitou em cima do livro de novo. Eu falei, não vou nem levantar, né? Porque vai encher o saco. Aí eu tô lá quase dormindo, daqui a pouco eu escuto, acertei! O japonês tinha acordado. Porque ele tinha acertado a questão que ele estava resolvendo de cabeça. Então ele tava só descansando o olho. Não, ele estava resolvendo a questão de olho fechado, sem escrever, entendeu? E o mais engraçado é que tinha caderno perto dele. E você achando que ele estava... Eu achando que ele estava dormindo. Né? Aí você acha assim... Aí eu descobri que eu não era o rei do camarote. Sempre tem um mais maluco que você. Sempre tem sempre tem muitas pessoas melhores do que a gente. Sensacional. Em qualquer coisa. Isso é a parte da humildade, né? É importante saber isso, que sempre a gente pode aprender com outras pessoas. Pode não, a gente vai. Tem que ter essa consciência. Isso facilita demais. Nossa senhora. Facilita demais. Quer ver um negócio que eu fazia? Você falou de aprender português, né? Uhum. Eu tinha essa consciência na época e é muito bom para a segunda etapa. A segunda etapa geralmente tem redação. Tinha uma menina na minha turma lá no cursinho. Hoje ela até fez ITA. Hoje ela é capitão da aeronáutica, está aí na Major. Uhum. E ela era muito boa de redação. Aí o que eu fazia? Eu escrevia a minha redação, entregava para ela, pedia para ela corrigir. Ela corrigia a minha redação. Na parceragem, tranquilo. Na parceragem, né? É porque engenheiro adora apontar defeito, né? Então, ela era um aprendiz de engenheiro, igual eu era também. Então, ela, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E me ajudava pra caramba. E aí, eu levava pra professora corrigir, entendeu? Então, esse é um negócio legal. Você encontrar alguém que sabe mais do que você pra te corrigir e te ensinar alguma coisa que você não sabe ainda e que aquela pessoa sabe mais que você. Ótimo. É um negócio legal. A resolução, né, o nível de organização das resoluções é uma coisa muito importante, certo? Foi uma chavinha também? Que você teve assim, agora tem que começar a organizar minha cabeça. Ou desde o início, você já faz tudo certinho, escrito, separado, para saber onde que eu estou pisando, para lá na hora da prova aquilo ser um normal para você? Foi. Eu comecei a fazer isso antes de entrar no cursinho, enquanto eu ainda estudava sozinho. Uhum. E eu comecei porque eu achava bacana escrever, seja a equação, substituindo 1 em 2. Uhum. Eu achava bacana fazer aquilo, né? Eu não estava acostumado, porque eu era um aluno muito relapso no ensino médio, então eu achava bacana. E quando começaram a aparecer os simulados, os professores falavam, olha, você tem que fazer a resolução de um jeito que o corretor consiga entender. E o professor fazia muito bonitinho no quadro e falando sempre, é assim que vocês têm que escrever no dia da prova, porque a segunda etapa era muito forte aqui em Belo Horizonte. Né? Quando você chega aqui, antigamente, quando você entrava num cursinho, se o seu objetivo era engenharia, medicina, direito, um curso mais, na época odontologia e fisioterapia eram muito concorridos, um curso mais concorrido, os professores batiam muito nessa tecla desde o início, na prova, na questão aberta, vocês vão fazer assim. Né? E aí, eu meio que sem saber, comecei a fazer assim porque eu achava legal. E quando entrou no cursinho, aí reforçou. E eu só fazia daquele jeito. Eu só fazia a questão organizadinha na segunda etapa. E isso te ajudou só no vestibular ou na vida também? Na vida ajuda muito, porque você aprende a organizar o seu raciocínio. Né? Eu tenho um raciocínio muito caótico às vezes. Eu dou muita volta às vezes para chegar numa conclusão. Eu estou indo num caminho, às vezes eu disperso. Uhum. Então, para mim, ajudou a direcionar mais o raciocínio, né? Estruturar melhor o meu raciocínio. E depois que você entra na faculdade, independente do curso que você vai fazer na faculdade, você precisa ser capaz de estruturar o seu raciocínio. Seja para atender uma demanda ali da faculdade, seja para fazer o seu trabalho no mercado de trabalho. Porque os problemas, eles vêm desestruturados. Uhum. Você tem que pegar aquele problema, identificar o que é o problema, estruturar uma solução
nem sempre essa solução é uma solução imediata. Eventualmente, no mercado de trabalho, a solução demora alguns meses, às vezes, para ser implementada. Então, é um treinamento, né? A escola é um treinamento para a vida profissional. Isso. Não que o objetivo da faculdade seja formar pessoas para trabalhar. Na minha visão, o objetivo da faculdade é formar pessoas para criarem novos empregos. Criarem novidades, para criarem um novo. Né? Mas até para isso você precisa de estrutura, né? E organização. E organização, né? E tinha alguma menina lá, um menino mais inteligente que você levava a questão organizada para pedir uma dica também? Ou você já falou assim, não, tá bom o nível aqui? Tinha essa menina da redação, que era muito boa, né? Então ela me ajudava em redação. Tinha um rapaz que é até meu amigo hoje, e a gente é amigo até hoje, a gente fez cursinho, ele foi pro IME, eu fui pro ITA, que eu fazia competição de matemática com ele. A gente pegava esses livros aí do Gelson Iese, de vez em quando ia para a casa dele, ou ficava no cursinho fazendo exercício. Então a gente falava assim, vamos fazer esses aqui. Aí quem terminar primeiro ganha. Mas era na parceiragem, né? Na parceiragem, E aí um ensinava o outro, era tipo um jogo de videogame, né? Teve até um caso engraçado que a gente foi para a casa dele e ficou lá fazendo exercício e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, cara, eu tô com fome, vou tomar uma vitamina de banana. Aí ele foi fazer uma vitamina de banana, vamos lá na cozinha. Eu fui com ele, né? Aí ele fez um copo de vitamina de banana, um copo de liquidificador. Tipo, quase 2 litros de vitamina de banana. Nossa. Aí eu peguei o meu copo, né? Falei assim, pode ser esse copo aqui. Ele falou, não, peraí que eu vou fazer o seu ainda. Tô doido, velho. Nossa. Tava com fome mesmo. Tava com fome, com força mesmo, né? Mas era assim, era coisa de adolescente, era diversão, pra nós era diversão. A gente não focava muito no trabalho, entendeu? Que ia dar. O nosso foco era no resultado. O resultado é fazer essa lista de exercícios aqui. Nós temos que acertar essa lista de exercícios toda. Vocês faziam o caminho ficar bom, né? A gente não preocupava muito com o caminho, não. Nosso objetivo era, eu tenho que alcançar esse objetivo aqui. O trabalho que vai dar, quanto tempo que vai demorar, tem que ser o mais rápido possível. No nosso caso tinha que ser rápido, porque a gente ainda precisava dormir para ir para o cursinho no outro dia, né? Entendi. Aqui no quadro, né, eu tenho diversos alunos do ITA, né? E eles me perguntam um pouquinho como que foi a minha preparação, né? Eu sempre comento que eu errei bastante quando eu estava me preparando para o vestibular. Eu não destinava tempo para algumas áreas porque eu não gostava. Quais erros você cometeu quando você estava preparando o vestibular, quando você não passou, que você não cometeria de forma alguma? Isso aqui eu errei, eu não posso de forma alguma errar. Vamos supor que o Bruno de hoje fosse prestar vestibular e soubesse daquilo que errou. Uma redação por semana eu não deixaria de fazer. Se a pessoa tem qualquer expectativa de passar num vestibular concorrido e ela não faz uma redação por semana, a chance dela passar é muito baixa. Se for um vestibular concorrido. Medicina, engenharia, numa federal, direito, a chance dela passar diminui muito. Uma redação por semana faz muita diferença. Um outro erro que eu cometi foi não aprofundar tanto nos livros de conhecimento básico. Nos livros do ensino médio, esses livros que eu falei antes. Uma coleção de física, uma de matemática, uma de química, e agora, para quem vai fazer medicina, no de biologia, não ser tão rigoroso. Eu deveria ter sido mais rigoroso no fundamento, né? E só depois procurar alguma coisa mais avançada. O erro que eu vejo os alunos cometerem hoje é que eles negligenciam os fundamentos. E aí, quando a gente está falando de Enem, FUVEST, eu me refiro à matemática ali do ensino fundamental. E vão direto para a matéria do ensino médio, já querem passar para as provas resolvidas, alguns querem pegar livros estrangeiros. Isso aí é um desperdício imenso de energia. O mais importante é o fundamento. Você tem que saber o fundamento muito bem. 80% da prova é fundamento. Tem uns 15% ali que são um pouquinho mais de raciocínio. E aí tem 5% que são questões assim, muito difíceis. E você acha que isso vale para as outras áreas também, na sua visão? Para geografia, história? Você acha que
dá para tornar isso um método de estudos e aplicar em todas as áreas? Olha, se eu fosse fazer vestibular hoje, e eu fosse fazer, e quando eu fosse estudar a parte humanas, eu faria o seguinte: eu pegaria os livros de referência. Todo livro de ensino médio tem mais ou menos a mesma estrutura. Ele tem texto, alguns exercícios, todos de fixação. Depois tem uma série de exercícios de aplicação, um nível um pouquinho mais acima. Depois uma série de exercícios de aprofundamento. Eu faria essa sequência completa. Foi, Lu? Bruno, tem uma pergunta, inclusive, aqui do Caio Silva, que ele fez ela bem no início, mas conversa com esse que você está falando. Que ele perguntou, ele está no 3º ano, o sonho dele é o ITA, e ele quer saber como que ele começa a se preparar. Então, acho que isso aí encaixa numa ótima resposta para ele. Caio Silva. Então, e aí, Caio, tudo bom? Tudo bom? O Caio está perguntando, né? Pelo que eu entendi, o Caio está perguntando como que ele começa a se preparar para o ITA, né? Isso. Então, eu vou assumir, Caio, que você terminou o ensino médio agora. Está no 3º ano. Ele termina este ano. Em 2019 ele termina o 3º ano. Ele vai fazer o 3º ano. Melhor ainda. Já que você vai fazer um vestibular difícil, isso vale também se a pessoa quiser prestar FUVEST ou Unicamp, ou FMG, né? Pega essas férias aí e pega os livros de matemática do ensino fundamental. Faz os livros do início ao fim. Tudo. Vai descobrir um monte de coisa que você não sabe. De jeito de fazer conta muito rápido, muita coisa de raciocínio lógico. A pessoa vai descobrir nesse processo. E isso aí vai fazer uma diferença muito grande no aprendizado, entendeu? Então, a primeira coisa que eu faria é pega esses livros de ensino fundamental, que seria 5º ao 9º ano, os de matemática, faz do início ao fim, como se você nunca tivesse visto, faz todos os exercícios bem treinadinho, bem direitinho, que vai aprender a matéria toda, vai descobrir um monte de coisa legal de matemática e o melhor, vai ter aquela sensação de, poxa, eu estou avançando, porque vai descobrir coisa nova, vai aprender a resolver, vai crescer e isso é muito bom, assim, porque meio que são sensações contínuas de realização, né? É muito então, bom. São injeções de dopamina, se não me engano, que você fica ali, poxa, legal pra caramba. E aí, quando você entrar na matéria do ensino médio para fazer de novo, aí você já entra pilhado, né? Com a cabeça boa. E, de novo, segue os livros, mas não apostila. Livro. Tem um livro bonitinho que foi escrito pelo autor e revisado dezenas de vezes. Pega o livro e vai até o final. Aí terminou de fazer os livros, aí começa a fazer prova antiga do vestibular que vai prestar. Já acostumando, né? Como é que é cobrado. Já botar sua cabeça no rumo ali. Isso, Se eu fosse fazer de novo, eu faria isso. E na parte de humanas faria do mesmo jeito. Qual que é o livro bom aí de geografia para o ensino médio? Então, geografia, quando pensa em vestibular, Enem e na SpaceX, na FUVEST, é muito relacionado a atualidades, né? Isso. Então, pegar um livro como base de algo que está acontecendo, vamos supor, no início desse ano, que vai cair no final do vestibular, é difícil. Difícil, mas, por exemplo, o cara aprender relevo quase não muda. Então, cartografia, mas aí essas coisas assim que são fundamentos para entender a geografia. Mas o vestibular, ele não vai cobrar, ele não cobra mais uma forma, a geografia física dessa forma que você falou. Onde o sol vai bater em determinado local do dia. Isso puxa mais para a física. Aí é mais a questão da interdisciplinaridade entre as áreas. A geografia está fazendo muito isso com a física, faz bastante com a história. Então, quando você está estudando para geografia, hoje em dia não basta mais ter aquela cartografia básica ou que seja geomorfologia básica. Mas a pessoa não precisa saber isso, não? Então, precisa. Só que não cobra tanto mais quando cobrava um período, quando você fez vestibular da UFMG, que eu coloquei algumas questões dentro da plataforma para os alunos. Então, o que você está me dizendo é que se eu fosse aprender geografia hoje,
e eu pegasse o livro de ensino médio que a minha escola adotou, eu estou jogando tempo no lixo? Sim. Da mesma forma como você falou que você não iria em algumas aulas, eu não leria alguns livros. Eu iria atrás de informação. Não é ir atrás de informação, como no caso de história, português. Não, tem que ir em busca mesmo, tem que ler o texto. Em vez de, como imagino que você desenvolveu bastante quando você estava lendo um livro de matemática, esse trabalho de interpretação de texto, a leitura em si, essa busca, vamos supor, no portal de notícia, sair da manchete é um diferencial muito grande. Isso aí vai ajudar em redação em diversas áreas. É claro que tem algumas coisas que a professora vai passar em sala de aula que você vai precisar, tipo Atlas. Muda pouco? Muda. Os países, algumas fronteiras. Sim, isso você precisa saber. Mas tipo assim, eu não preciso saber onde fica a Europa. Então, mas isso... Não faz diferença eu saber que a Europa fica de um lado, a China fica do outro? Faz demais, mas isso aí tá no telefone dele. Quando ele vai jogar Pokémon GO, quando ele abre o mapa ali, vai estar um mapinha. Quando ele vai no Google Maps, quando ele vai pegar o ônibus. Então, a forma de aprender geografia se torna muito próxima por causa da tecnologia. Percebe que mudou bastante? Bom, não sei, não concordo com isso não. Eu não faria isso não. Eu não faria isso não. Eu acho que é kamikaze, assim. Educação é um negócio muito antigo que foi sendo desenvolvido. A forma que as pessoas aprendem. Para tudo que eu vi até hoje, existe um fundamento. É uma base. Existe um fundamento. Se você aprende o fundamento, você consegue aprender o resto. Agora, se você não aprende o fundamento, o resto parece um monte de informação bagunçada. Entendeu? Tipo assim, não entra na minha cabeça que o que está acontecendo hoje é um negócio de agora. Tipo assim, o Putin não é o Putin porque... Agora eu sou o Putin malvadão que quer dominar o mundo jogando os Estados Unidos contra a Croácia. Entendeu? Assim, tem uma história e... Mas aí entra na história. Mas tem uma questão geopolítica. Sim, sim. Mas a geografia, agora no vestibular, como que eram as questões de geografia quando você fez? O discurso era esse mesmo aí. Que hoje não tem mais que aprender os fundamentos, que estão cobrando atualidades, que não sei o que, mas você vê, tá tudo no livro lá, explicando, entendeu? Os tigres asiáticos são os tigres asiáticos, assim, a gente poderia ficar discutindo isso aqui eternamente, assim, eu não sou a pessoa mais especializada em geografia. Mas eu tenho certeza que se eu sentar 6 meses para estudar geografia do jeito que eu aprendi a estudar as outras matérias, eu fecho qualquer prova de geografia de qualquer vestibular do Brasil. Se eu errar, é porque eu passei errado pro gabarito. Vou deixar essa aposta aqui, salva aqui. Só que eu não vou estudar para fazer, entendeu? Porque vai me dar muito trabalho. Mas assim, porque tem um método de aprender as coisas. O método de aprender qualquer coisa é aprender o fundamento. O primeiro passo, se você aprende o fundamento, você entende todo o resto. Né? E as coisas que estão acontecendo hoje não são coisas que nunca aconteceram. Se você pegar livros de Dostoiévski, você fala assim, caramba, esse livro foi escrito semana passada. Os conflitos que são narrados ali são os mesmos conflitos, são conflitos muito semelhantes aos que acontecem hoje, entendeu? E a sociedade, ela vai se repetindo assim. Sempre tem um Napoleão querendo conquistar o mundo, né? Hoje chama, sei lá, Putin, talvez. Erdogan, Turquia. Hoje, mas lá é muito fraco, ele não domina ninguém, não. Domina. Eles têm um interesse ali forte ali na região ali. Turquia, China. Tem um cara lá da Coreia do Norte lá também. A técnica de dominação que é diferente. Lá, por exemplo, a China hoje está meio que dominando o mundo aí pelo consumo, né? Porque é o maior mercado consumidor do mundo. Pelo volume de produção também. Eles copiam tudo. Copiam bem copiado. Então agora estão copiando bem copiado. Muito bem, né? Esses dias eu comprei no AliExpress um caderninho assim, igualzinho. O caderninho que custa R$100 na leitura, custou 10. Cara, eu compro pedal de guitarra. Os caras copiam na cara dura e tá ótimo. Um preço muito, muito mais barato. Mas não sei, acho que nós estamos saindo do foco. Vamos lá. Mas interessante que no vestibular, olha pra você ver, você estuda para o livro, ele nunca vai estar atual de acordo com o que está acontecendo no ano. Não. Os acontecimentos.
Nesse ano, em 3 vestibulares, FUVEST, SpaceX e no Enem, caiu sobre algo que chama criticando a Terra plana. A Terra não é plana, não? Aí depende. Depende do tanto que você olha. É o Elon Musk, né? O Elon Musk vai tá mandando os foguetes lá em cima. Exatamente, para poder tirar foto, né? Pra tirar a foto para ver se Nele é plano dá pra ou não. Mas continua. Então, isso pode se tornar uma questão confusa para o aluno. Quando está relacionado, teve no Enem, foi com a física. Aí se ele está ali no livro e ele está por fora, aí que tá. Ele tem que estar... Quando você prestou o vestibular, eu tinha certeza que você tinha noção do que estava acontecendo ao seu redor, certo? Vou te contar um caso aqui interessante. Boa. Eu cheguei um dia no cursinho e tava o maior alvoroço no cursinho. Isso era em 2001. Maior alvoroço, todo mundo louco assim no cursinho. O que tá acontecendo aqui e tal, não sei o que, o bicho tá pegando. E todo mundo doido, ninguém queria assistir aula. E eu falei assim, cara, não tem aula não, mas os monitores. Eu fui lá pra monitoria, entendeu? Uhum. E eu fiquei lá estudando pra monitoria, na monitoria tirando as minhas dúvidas e tal, assim. E eu tava super ligado no mundo. Fiquei estudando aquele dia inteiro. Que dia que era esse? 11 de setembro. 11 de setembro de 2001. Uhum. Entendeu? E assim, na época do vestibular eu tava bem pouco ligado no que estava acontecendo no mundo, né? Mas é uma questão de foco, né? É uma questão de foco. Sim. A pessoa precisa estar... Mas eu não era uma pessoa desligada do mundo, né? Porque não adianta também você ser uma pessoa desligada do mundo, aí chegou no vestibular, agora eu vou ficar ligado no mundo. Não, você vai parar quieto, você não vai entender nada. Uhum. Você não vai entender nada, né? Então, assim, é uma construção esse processo, né? Tem gente que vai passar... Para toda situação vai ter uma exceção. Nesse caso, eu era a exceção. Uhum. Tanto é que se eu tivesse talvez mais ligado no mundo, as minhas notas em redação teriam sido melhores. Entendi. Uhum. Né? Então, não é para ficar desligado do mundo, não. Mas a lição que eu quero deixar aqui e que é importante as pessoas entenderem é que para tudo que você vai aprender nessa vida existe um fundamento. Se você aprende o fundamento, você desenvolve. Se você não vai no fundamento e fica ali rodeando, você não desenvolve. Né? Eu falo isso por experiência própria, por exemplo. Vou cometer uma inconfidência aqui, mas a Lucimara já falou. A Lucimara ficou uns 2 anos tentando passar no vestibular. Até ela fazer o que eu tinha falado para ela fazer, que é a mesma coisa que eu estou falando aqui agora, e aí demorar só mais 2 anos para passar. Mas ela ficou lá estudando. Eu falei assim, Lucimara, você não sabe matemática do ensino fundamental. Vai lá na escola que sua mãe trabalha, pega os livros e estuda. Ela, não sei o que, eu já vi isso. Hoje o vestibular é diferente, hoje não cobra mais assim. Lucimara, vai lá e pega. Ela precisou tomar a bomba 2 vezes. Uhum. Né? Qual que é a minha diferença em relação... A minha diferença, Bruno, em relação aos outros? É que eu não gosto de tomar bomba. Então, quando o meu professor, que era engenheiro formado no ITA, falou que eu tinha que fazer um negócio para passar no ITA... Você fez? Eu só fiz. E se eu tivesse respeitado isso... E não tivesse pensado assim, esse cara nem é bom em redação, eu tinha passado de primeira, com 6 meses de estudo. Porque ele falava comigo, Bruno, cadê sua redação? Você tem que fazer uma redação por semana. Então, assim, tudo tem um fundamento. Tá? Sempre tem uma pessoa com 10 anos a mais de experiência do que você. E aí você precisa ter humildade para ouvir o que essa pessoa está te dizendo e começar a refletir sobre aquilo. Porque, assim, no mar de palavras, tem muita palavra ruim. Muita palavra inútil. Mas no mar de palavras também há sabedoria. Mas é igual peixe, você tem que conseguir pescar. É interessante, Bruno, isso que você está falando sobre uma redação por semana, de estar na base ali, voltar. A tutoria do quadro faz muito isso. Muito, muito mesmo. Frequentemente eu falo para um aluno que ele está querendo resolver exercícios do módulo 3, 4 de física, química. E eu falo com ele, cara, vai fazer o módulo 1 de matemática. Ele fala, não, mas eu já sei módulo 1 de matemática. Eu falo, é a falta de humildade de perceber que dá para reaprender muita coisa. Acontece muito, mesmo de alguns alunos que têm um ensino básico, eles tiveram a oportunidade de ter de maior qualidade, eles meio que ficam, não, voltar para o início e tal. Eu falo, cara,
Você só vai conseguir resolver esse exercício quando você focar na matemática básica, igual no português. Você tem que aprender interpretação de texto. Ah, Bruno, para que eu vou aprender interpretação de texto para resolver exercício de matemática? Você tem que saber o que a questão está mandando você fazer, cara. Você tem que ter essa capacidade. Isso é crucial. E o Bruno fala muito disso aqui. Primeiro, a questão de estar ciente daquilo da matemática básica que é fundamental, não somente de toda a área que é básica, na geografia, na história, no português, na física. Vai para a área básica se você está com muita dificuldade, não tenha medo e coloque uma meta nisso e seja organizado. É isso, Bruno? Tem que ter objetivo, né? Você tem que ter uma meta. Aí, por exemplo, aqui a gente tem um sistema aqui que pega o número de horas que a pessoa falou que vai estudar, converte aquilo no número de questões que a pessoa precisa conseguir fazer na semana, né? Exato. Então é uma meta. Né? Toda vez que a pessoa estiver estudando em casa, ela tem que estabelecer essa meta. Né? Como que eu monto essa meta para mim, no meu dia a dia? Talvez essa é uma pergunta importante. É importante o aluno saber quanto tempo ele vai ter para resolver cada questão no vestibular dele. E aí ele coloca aí, sei lá, mais uns 25%, porque ele está estudando. Ele está estudando, né? Não está na plenitude, não está no ápice. Na plenitude, e ele tem que resolver um vestibular dele por semana, por dia. Então, assim, se o seu vestibular vai ter 90 questões, né? E você tem 4 horas para resolver essas 90 questões, então você tem que estudar pelo menos umas 5 horas por dia fazendo questão. E conseguir fazer umas 90 questões por dia em 5 horas. Talvez 5 seja pouco tempo, né? Mas sei lá, em 6 horas. E talvez saber que não é da primeira vez que você vai conseguir fazer isso. Exatamente. Isso aí é o principal. O que você acha? Isso aí. Isso aí que você falou é muito importante, assim. Que o que você está falando é resiliência, né? Isso, resiliência. Perfeito. Resiliência. A pessoa precisa ter resiliência. Tem que ter resiliência e começar do básico. Começa fazendo aquele exercício mais fácil. Entendeu? Aquilo vai melhorando sua cabeça, vai melhorando, vai chegar uma hora que você vai ter uma dúvida, aí você volta um pouquinho num exercício mais fácil, num conteúdo para tirar aquela dúvida, vai avançando, ter essa resiliência. Acho que isso aí que você falou é muito importante. E eu vejo vocês falando com os meninos aqui, para eles sempre se dedicarem, para sempre fazerem os exercícios. Tem que treinar muito exercício, o aluno tem que ter essa meta. Poxa, eu preciso fazer 100 exercícios por dia. Né? Eu preciso fazer 100 exercícios por dia, 1, 2 redações por semana, porque é uma vez na vida que você vai ter que passar por isso, né? Remédio ruim a gente toma de uma vez só. Exatamente. O que é melhor? Minha avó falava isso toda hora. Exatamente. O que é melhor? Ficar 3, 4 anos fazendo 20 exercícios por dia ou passar 1 ano fazendo 100 exercícios por dia para passar esses próximos 3 levando aquela vida de rigor acadêmico da faculdade. Todo mundo sabe como é que é na faculdade. Faculdade é igual colégio. Muda muito não. Né? Só que você tem gente mais legal, você está estudando aquilo Coisas mais legais, você está estudando aquilo que você quer estudar. Né? Tem mais liberdade, tem mais autonomia. Né? Pode sair. Geralmente você conhece o grande amor da sua vida na faculdade. Pessoas muito interessantes lá dentro da faculdade. Muito interessantes. Tanto... O Bernardo não conheceu o grande amor da vida dele na faculdade, né, Bernardo? Conheci, não. Não? Tô procurando até hoje, né? Você tá procurando. Voltei pra faculdade, né? Vai, eu acho lá. Pra fazer o quê? Tô fazendo licenciatura em física agora. Entendi. Vai que eu acho lá, não sei, né? Pode ser. É uma oportunidade, eu encontrei a minha lá. Você achou a sua na faculdade? Seu amor na faculdade? Foi. A Sara foi na faculdade. Aí, tá vendo? Muito bom. Então, volte pra faculdade. O ensino une as pessoas. E você tá procurando... Tem coisas que só o amor constrói, né? Nesse caso é só o ensino. Só o ensino. Isso mesmo. A gente já está caminhando um pouquinho aqui para o final. Todo podcast tem dicas que os entrevistados dão. Eu queria pedir que você desse uma dica para esses alunos que vão fazer a segunda etapa do vestibular. Comenta um pouquinho com eles quais dicas, livros, documentários. Como chegar para a prova, como escrever. Né? Para não chegar lá assim. Então, a minha principal dica é que de hoje até o dia da prova eles façam 10 minutos de meditação por dia. Acorda, faz uns 10 minutos de meditação. Tem um aplicativo que chama Headspace. Ele é muito bom, depois se puder colocar no link da descrição. Muito bom.
com esses 10 minutos de meditação, a pessoa vai dar uma limpada no cérebro, é como se você resetasse o computador, entendeu? Então você acorda, toma um café da manhã, faz os 10 minutos de meditação, um tempo só para você, né, limpando a cabeça e visualizando aquilo que vai acontecer no seu dia e aquilo que vai acontecer se você tiver um dia bom. Esse é o primeiro passo para a pessoa desligar do resto do mundo e conseguir focar num objetivo, né? Acho que essa é a principal sugestão que eu dou, assim. E se a pessoa for um pouco mais ansiosa, como é o meu caso, né, eu recomendo fortemente que a pessoa pegue provas antigas aí de segunda fase e resolva. E fique resolvendo, assim. E comparando, né, o que ela está escrevendo com o que está escrito lá. Sempre tentar chegar naquele nível de resolução que está posto para ela. Inclusive, nosso nível de resolução aqui aberto é bem, bem bom. Muito próximo do que os corretores querem ler lá. E né? Você, Bernardo, qual dica que você passa para os nossos alunos que vão fazer a segunda etapa? A dica que eu tenho maior assim, é não ter preguiça de fazer o negócio. Assim, rigor de qualidade. Porque os alunos vão estar competindo aí nos vestibulares mais difíceis, né? Então fala assim, mas eu vou ter que... É óbvio, eu tenho que escrever isso. Mostre para o professor que é óbvio, que você domina aquilo ali. Porque é esse 02, 03 que vai botar você lá dentro ou lá fora num vestibular desse nível de concorrência de medicina na USP, por exemplo. Então, organização e uma dica muito, muito, muito importante. Letra bonita, gente. Isso faz muita diferença. A gente esquece disso, né? Mas o seu corretor vai ler, ele não sabe se é um E ou se é um C. Exatamente. Um número de Euler ou a velocidade da luz. Faz toda a diferença. Você pode errar rude, porque o professor acha que é um C e na verdade você estava usando um E. Quanto que é o número de Euler mesmo? Nossa, Bruno, é 1,8 alguma coisa, eu não lembro não. É uma coisa perto de 1. Eu lembro só porque do gráfico do logaritmo ali que corta no 1, aquele númerozinho, aquela nação ali é o número de Euler. Alguma coisa, não lembro de cor não. Eu só usei E, depois que eu aprendi que é um número e não a letra. Eu estou confundindo com o de Neper. Neper é 2, alguma coisa, né? Sim, o Neper eu também, todos esses, eu só sei mais ou menos do Pi. Do Pi, o Pi. E a proporção áurea, né, 1,618. Só isso. É 1,618. Eu não sei o que vocês estão falando. É legal. Você nunca viu, não? Aquele desenhozinho da espiral, assim, todo bonitinho, mantém a proporção. Da Vinci, tem umas artes até de Da Vinci. Né? Tem, demais, ele usa muito. Tem um professor lá do Colégio Militar de Matemática, acho que o nome dele é Fernandão, que ele é tão sistemático que ele que fez o projeto da casa dele, toda seguindo. Nossa. Então, proporções áureas. Tudo certinho. Então a porta passa retinho assim na quina, não pega. Proporção áurea. E o número de Neper? Vamos lá. Qual que é a sua sugestão, Bruno? Então, minha sugestão é que todos os alunos do quadro, não somente que vão fazer a segunda etapa, que utilizem a monitoria. Se você que tem alguma dúvida ainda, que seja em matemática, geografia, português e redação, utilize a monitoria. Vocês têm que usar ela, gente. O Bruno comentou um pouquinho sobre estudar matemática básica. Eu recebo alguns alunos, Bruno, que eles erram questões de matemática básica e ficam com vergonha de vir conversar comigo ou perguntar. Aí eu falo com ele, gente, tem a opção de você perguntar em anônimo. Pergunte. Ninguém vai saber ali não quem que está perguntando não. Então vai lá, tem alguma dúvida ainda. É claro que tentar aprender aquilo que você não conseguiu no longo de 1 ano de preparação é muito difícil. Mas aquilo que você está fazendo e tem alguma dúvida, vai lá, posta, envia a redação. É isso, não tenta querer aprender tudo de uma vez em quanto tempo? Menos de 1 mês, né? Algumas coisas dá para aprender. Assim, tem muita... No nosso canal hoje tem muito mais aula expositiva, assim, com o professor aparecendo. Tem muito mais conversa sobre estudo. As aulas ao vivo e correções. Isso, mas os vídeos antigos, eles são bem diretos ao ponto e ainda na mesinha digitalizadora e dá para aprender a matéria lá. Dá demais. Humildade é sempre ótimo. Pergunte. Gênio só nasce um a cada sei lá quantos mil anos. Saiba que você não é um deles. Não. Bota isso na cabeça. Então peça ajuda mesmo. Peça muita ajuda. Não tenha vergonha. Vá conversar com seu tutor. Tá bom?
vá conversar comigo, com o Bernardo. É, isso aí. Tá bom, gente? O podcast vai acontecer nas quinta-feiras, 10 horas da manhã. Hoje teve um atraso, um pouquinho, mas semana que vem tem um podcast. Fiquem ligados. Todas as dicas vão estar na descrição, tá bom? Os livros que o Bruno comentou sobre o aplicativo de meditação, que é bem interessante, tá bom? Então é isso. Quer deixar uma mensagem final, Bruno? Não, essa mesmo, né? Agradecer o pessoal por estar aí. A gente vai estar sempre aqui batendo um papo. Beleza. No mais, valeu demais, galera. Quem tiver sugestões, inclusive, de assuntos pro Bruno, chama lá, manda no Instagram, ou na descrição, em alguma coisa, para que a gente fazer um filtro aqui e fazer um podcast legal. Hoje, provavelmente, deve ter surgido uns 4 ou 5 assuntos gigantescos aí que dá para fazer muito bate-papo legal mesmo. A participação de vocês é fundamental, tá bom? Qualquer comentário que vocês deixam, que mesmo que vocês assistem um vídeo depois, a gente vai dar uma olhada e quem sabe a gente não conversa com você no próximo podcast. Não? Isso aí. Um abraço, gente. Valeu, gente. Tchauzinho. Tchau.